o que Deus está falando de você? É uma pergunta. Pergunta aí para quem está do seu lado. Seus filhos, sua esposa, seus amigos, tá? Beleza? Então, esse texto aqui a gente vai trabalhar essa ideia, né? Lógico que tem muitas outras coisas aqui, mas também o que os homens dizem de você. O que Satanás irá propor para Deus sobre a sua vida? Essas são 3 perguntas que permeiam esse texto. Primeiro, o que Deus diz sobre você? Segundo, o que os homens dizem de você? E terceiro, o que Satanás pode propor para Deus? Ou você acha assim que ele vai falar, acho que ele não vai propor nada, já está uma bagunça aqui. E aí o outro já fala assim, melhor não propor não. Então quando os anjos, né, do Senhor vieram prestar conta, Satanás estava lá junto, né? Diz o texto aí, o acusador veio com eles, tá? E Deus ainda pergunta assim, onde você vem? Aí ele fala de rodear a terra, né, de passear por lá. Satanás fica aqui mesmo, rodeando, passeando, né? E aí ele manda, olha lá meu servo, lá, olha. Então, lendo esse texto, parece que Jó é colocado numa berlinda. Ele é convidado a passar por tribulações, para ver quem vai ganhar a disputa, né? Satanás ou Deus, tá? Algo que começa lá no céu, Jó nem está sabendo de nada, e ele é, né, fisgado nessa história, chamada uma história de sofrimento, né? O efeito é aqui na terra. Uma conversa lá no céu tem um efeito aqui na terra, tá? Na realidade, Jó é convidado sem saber, né, para entrar no Éden de novo. Não como Adão e Eva, né? Que eu já falei isso semana passada. Não é bem o jardim, né? Porque Éden significa lugar de delícia, né? Porque a sua vida, a partir desse momento aí, passa por um enredo extremamente tenebroso, horripilante, desesperador. Nos parece que o roteiro de Adão e Eva é melhor do que o roteiro de Jó, né? Satanás também se encontra lá com Eva e com Adão. Jó aqui está diante do pior roteiro possível. Ele vai ser apertado, esmagado, moído como a cana, né? Por causa da sua fé, integridade e a vida boa que ele leva, né? Porque ele fala assim, ó, você enche ele de prosperidade. Então, o cara, ele tem uma fé, né? Um cara que é temente a Deus, íntegro, reto, se desvia do mal e é rico. Difícil coisa, né? Essas coisas se juntar tudo numa pessoa só, não é? Mas Jó era assim. E aí, Satanás levanta suspeitas, então, sobre as motivações de Jó. E ele diz assim a Deus, Jó serve a Deus por interesse. Satanás diz assim, Jó serve a Deus porque Deus tem enriquecido ele. Satanás continua ainda, ele fala assim, Jó, ele te ama porque ele tem dinheiro e o Senhor preserva a saúde dos seus filhos, da sua família. Por isso que Jó confia em Deus. Por isso que Jó teme o Senhor. Jó não sabia, mas ele havia sido constituído advogado de Deus aqui na terra, tá, gente? Aqui na terra, o advogado de Deus, o único que a gente vê na palavra é Jó, tá? Para passar por essas provas e reveses da vida. Se Jó naufragasse, né, era o nome e a reputação de Deus que estava em jogo. Aquele que é sábio, nós que já conhecemos a palavra, que entendemos esse roteiro, né, nós que já conhecemos Cristo como nosso Salvador, né, estamos cônscios ou estamos cientes da dimensão demoníaca e da fúria de Satanás sobre a semente da mulher, né? Gênesis 3,15 fala isso. Não é isso? Ele ia perseguir, ia ferir o calcanhar, mas o filho, o descendente da mulher, iria esmagar a cabeça da serpente. Isto é, Cristo
e o seu povo serão sempre perseguidos, tá? O adversário aqui protestou dizendo que a piedosa sabedoria de Jó não era genuína, que a sua piedade era apenas temporária e resultado da sua prosperidade e da benevolência divina. Muitas ideias a gente pode surgir, questionar, pensar sobre esse diálogo entre Satanás e Deus. Como um Deus amoroso pode tratar de forma tão injusta um homem tão piedoso? Não é isso? Isso é uma questão. Como algo que acontece lá no céu produz sofrimento aqui na terra? Como Deus não se importa com tanto sofrimento, com tanta dor, com tanta morte, com tanta doença? Não é isso? As nossas perguntas. E fazemos, e devemos fazê-las. Handel, um pensador, né, e também músico, ele diz assim: o teste de fé na vida de Jó Deus está procurando a fé que não vem por temor ou busca de recompensa. Deus está procurando uma fé que não venha por medo, né? Não é aquele temor de temer a Deus, ou por busca de recompensa, que eu fique tratando Deus como a lâmpada do Aladim, né? O livro de Jó, então, amados, mais uma vez eu vou repetir, ele não está centralizado no problema do sofrimento. Se você lê o livro de Jó tentando buscar resposta para o sofrimento da humanidade, você vai se decepcionar. Ele não fala sobre isso, tá? Os sofrimentos são apenas detalhes na vida daquele homem que serve com integridade, com temor a Deus, que mantém a sua vida reta e não blasfema contra Deus. Então o livro de Jó tem o enredo principal é esse: não blasfemar contra Deus. É essa palavra que vai do início ao fim. O sofrimento é apenas um enredo, tá? É apenas um enredo. Jó foi escolhido por Deus não para que seja castigado pelo próprio Deus, mas para provar para nós, para Satanás, para aqueles que ainda virão, que é possível ter uma fé genuína num Deus verdadeiro, viver vida piedosa, sem pedir nada em troca, ser altruísta. Aquilo que a sua mão direita fizer, a sua esquerda não precisa saber. Independente se Deus vai te abençoar ou não, nós iremos adorá-lo. Esse é o chamado. É isso que o livro de Jó quer nos ensinar.